Olá, seja bem-vindo ao Talento em Foco. Eu sou Érica Lotes, mentora de capital humano, e estou aqui hoje para tratar de um tema muito interessante. É o vídeo currículo. O vídeo currículo nada mais é do que uma apresentação do candidato, só que ao invés de ser em currículo de papel, ele é em meio de mídia, ele é por meio de um vídeo. E isso faz com que o empregador, né, o futuro selecionador, ele tenha um conjunto de informações até mais generosas sobre você, sobre o candidato, do que apenas aquele currículo em papel. Para você ter um vídeo currículo de primeira linha, é muito importante observar três aspectos. O primeiro aspecto é o que tange aquelas questões da tecnologia. O segundo aspecto é a estrutura da informação que você vai colocar nesse vídeo currículo. E o terceiro aspecto é um cuidado com alguns elementos da comunicação verbal e não verbal. Então vamos lá? Em relação ao primeiro aspecto, que é a questão tecnológica, é importante que você que você procure um cenário, que você grave esse vídeo num lugar que favoreça ou que pelo menos não desfavoreça a gravação. Então, olha só, o que é um ambiente que pode te desfavorecer? Um ambiente que não te traga conforto acústico, né? Um ambiente barulhento. Então, escolha um ambiente que possa ser silencioso, escolha um lugar que o cenário seja o mais neutro possível, porque olha só, o que pode acontecer, né? O cenário ele pode estar comunicando algo completamente diferente daquilo que você está falando. Imagina que você está falando que você é uma pessoa organizada, ordeira, e você resolveu gravar isso no seu quarto, e a cama não foi feita, tem um monte de coisas esparramadas pelo chão. Então, o cenário ele está depondo não muito a favor daquilo que você está trazendo na fala, no seu vídeo currículo. O cenário ele é importante também em relação à luz. Escolha um lugar que tenha uma iluminação, de preferência uma iluminação natural, um horário do dia para você gravar esse vídeo currículo que é bem interessante ao meio-dia, né, que tenha uma luz bacana. Verifique se, por que isso, né, para não ficar com aquele olho de panda, porque a luz ela pode te favorecer ou desfavorecer. Então, escolha isso e aí lembre-se de gravar com o vídeo na horizontal e de preferência não como eu estou aqui com a câmera frontal, com a câmera de trás. Por quê? Porque aí você não vai se ver e isso vai ajudar muito a você ficar com a questão mais natural e muitas vezes afastar aquele diálogo crítico interno dizendo, nossa, esse vídeo não tá bom, olha só o que eu tô falando, né? Porque sempre que entra uma interferência do nosso diálogo interno, certamente nós nos perdemos na nossa mensagem. Então, essas são as recomendações em relação à tecnologia. Agora, outro ponto importante é você desenhar o roteiro do seu vídeo. O roteiro é a estrutura da informação que você vai colocar no seu vídeo. E neste roteiro, o que é importante ter? Primeiro, a sua apresentação. O seu nome completo, os seus dados, telefone, e-mail. Se você não quiser colocar ali na tela, pode colocar numa legendazinha, alguma coisa assim, mas pense que é fundamental que aquele selecionador ele saiba como te encontrar. Então, quanto mais informações você colocar a esse respeito, melhor é para você. Então, as suas informações. O ponto seguinte, que é fundamental, é que você tenha clareza sobre aquilo que você quer. E aí é que entra a questão do objetivo. Então, o objetivo, ele é a primeira informação na sequência da sua apresentação sobre o que é que você quer. Muitas vezes a pessoa entende que o objetivo é dizer assim, o meu objetivo é contribuir para o crescimento dessa empresa com o meu talento e tal. Não é isso. O que é o objetivo? É algo mais objetivo do que isso. É você informar com clareza qual é a área que você deseja atuar ou o cargo que você deseja atuar. Então, isso é o objetivo. É a partir daí que a organização, né, que o selecionador, ele já vai fazendo a triagem. Muito bem, isso posto,
você vai apresentar a sua trajetória de escolaridade, a sua trajetória de educação formal, a sua trajetória acadêmica. Então, lembrando sempre para colocar informação do mais recente para o mais antigo. Então, se você está fazendo uma graduação, é importante que você coloque qual é a graduação, qual é a instituição, qual é o semestre que você está cursando, qual é a programação, né, a previsão de encerramento de formatura, quando você pretende encerrar aquele curso. Se você tem algum segundo grau técnico, como por exemplo, administração, segurança no trabalho, são conhecimentos que agregam em todas as áreas. Então, coloque. Caso o seu segundo grau ele seja um segundo grau que não tenha uma especificidade técnica, e isso não seja de grande relevância ao cargo que você está pleiteando, não há necessidade de colocar. Lembrando, então, que é sempre do mais atual para o anterior, para o mais antigo. E aí, passando essa parte da escolaridade, é o momento em que você começa a tratar da tua experiência, do teu perfil, de quais cargos, de onde você trabalhou. Aqui fica uma recomendação, apenas os 3 últimos, porque não adianta, se você já é gerente de uma empresa, não tem o menor sentido você colocar que você começou como estagiário lá na década de 80 ou coisa do gênero, não. Coloque as 3 últimas experiências. O que é importante deixar claro? O ano de entrada, o ano de desligamento, a organização, a região, né, qual é o lugar em que você trabalhou, qual é o cargo, que é o que está na carteira de trabalho. E aí é que vem o pulo do gato. Quais são as atribuições? É falar brevemente sobre as responsabilidades, sobre as atribuições que você tinha naquele cargo, porque aí o selecionador, por meio da atribuição, ele já consegue inferir que tipo de habilidade uma pessoa tem para poder fazer a entrega de determinadas tarefas. Então, com muita objetividade. E a partir daí, imagino que se você não teve experiência alguma, você pode, em termos de trabalho, imagine que você é o seu primeiro emprego. Então é o momento de você falar sobre os trabalhos voluntários que você realizou, os cursos que você fez, enfim, apresentar, vender o seu desejo de estar na empresa, favorecendo, embora você não tenha experiência, isso é natural, as pessoas elas precisam começar em algum momento, mas o que você pode falar, o que você pode trazer, apesar de não ter experiência, um trabalho voluntário, é um projeto que você desenvolveu na sua comunidade, é um projeto, um time de futebol que você trabalha, enfim, você trazer algo que você faz para a comunidade, isso também é muito bem visto pelos selecionadores. Depois de tratar dessa questão da sua experiência profissional, você pode abrir e começar a trabalhar, falar sobre a sua formação, que ela não necessariamente acadêmica, mas os cursos que você teve, que você fez, porque isso vai indicar o quanto você realmente investe para estar em constante aprendizagem e melhoria contínua. Então, é a sua formação complementar. Lembrando que aqui também é um bom momento para você informar qual é o seu domínio de informática e já de antemão saliento que hoje tem sido muito recorrente a necessidade de que o candidato tenha pelo menos o nível intermediário do pacote Office, o Excel, o PowerPoint, o Word. Isso é fundamental, principalmente agora que estamos tão conectados, né, com redes, com ferramentas. Isso é fundamental para avançar o trabalho. E outro ponto também é a questão do idioma. E olha, nesse quesito e em todos os outros, lembre-se de ser absolutamente sincero, porque o que acontece? O candidato que coloca que ele tem inglês avançado no currículo, né, ou no vídeo currículo, o selecionador ele pode fazer a entrevista toda em inglês. E se a pessoa não tem fluência em idioma, isso fica um pouquinho desagradável. Então, lembre-se de dar essas informações. Finalize
sua fala, agradecendo a atenção e deixando claro quais são os motivos que te levam a escolher aquela empresa. Por que você deseja trabalhar lá? O que te conecta com aquela organização? O que te chama atenção? E aí você encerra o seu vídeo. Lembrando que hoje tudo precisa acontecer de forma muito rápida. Então, esse vídeo é fundamental que ele tenha entre 3 e 5 minutos no máximo, para que realmente o selecionador ele possa acompanhar a sua apresentação até o final. E aí, por último, a perninha da comunicação verbal e não verbal. Na comunicação verbal, da mesma maneira como um currículo escrito que tenha erros, né, de idioma, erros de digitação, que não tenha uma apresentação bacana, não seja organizado, que o selecionador tem que ficar ali procurando informações, o vídeo currículo, ele também requer um cuidado em relação à forma como você se expressa. Por isso, o que é recomendável? O uso da língua portuguesa, uma fluência, uma fala que permita ao outro entender exatamente o que você está dizendo. Então, fale as palavras até o final, dê a ênfase naquilo que você quer, de fato, destacar na sua fala. Então, utilize, né, essas pausas, respire. E para que você tenha a tranquilidade, que isso é bastante importante, dado que é muito natural ficar nervoso a fazer algum vídeo, pense que você está na sala da sua casa com os seus amigos mais queridos. E isso ajuda muito a você ter naturalidade. E em relação ao não verbal, é importante cuidar não apenas do cenário, mas também da postura do seu corpo, da entonação da sua voz, da forma como você faz o teu gestual. Então, por exemplo, a linguagem das mãos, ela é muito importante nesse aspecto. Imagina que a pessoa fica com a mão para dentro aqui, isso daqui comunica. Então, traga suas mãos, fale com fluência, gesticule dentro da normalidade, utilize as mãos, isso aqui é um gesto né, palma da mão, é honestidade, é sinceridade. Isso daqui é propriedade intelectual, isso daqui é um gesto em que você pode você utiliza, são gestos ilustradores, né, que você vai ilustrando à medida em que você vai desenvolvendo a sua fala. Esses são aspectos bastante importantes do vídeo currículo. Lembrando a você que o vídeo currículo, ele não substitui uma entrevista posterior. Ele tem por objetivo chamar a atenção do selecionador exatamente para te convocar para essa entrevista. Então, seja bastante sincero, ensaie, treine, faça diversas tomadas e consiga, assim, aquela melhor entrega que melhor te representa, que melhor consegue transmitir o seu real desejo de estar ali naquela organização, com aquelas pessoas e o quanto capacitado você é para isso. Então, eu fico por aqui e te desejo boa sorte, um grande abraço e até a próxima!